Boa tarde, TikTok, boa tarde, Instagram. Para mim é um desafio olhar para os dois lugares. Eu resolvi fazer uma live hoje e deixei o tema aberto. E antes de entrar aqui, eu senti de falar sobre fé. Deixa eu ver quem está online aqui no Instagram para eu convidar. Olá, tudo bem? Bem-vindo, Molina. Oi, gente que está aqui no TikTok também. Hoje eu vou fazer uma live falando de fé. E por que eu escolhi isso? Eu falei que ia fazer uma live, né? Eu hoje dei uma experiência, dei um testemunho de fé na Igreja Messiânica do Grajaú, falando sobre uma graça que eu alcancei na minha saúde, bem bacana. E assim, sobre essa questão... Oi, Arthur, tudo bem? Gente, antes de eu falar qualquer coisa, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá o volume. Se vocês estão me ouvindo bem, fala aí pra mim. Então, eu resolvi falar de fé, né? Assim, quem tá chegando aqui, obrigada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E assim, em 2020, eu fui atropelada. Passei por uma situação difícil, porque a gente estava no pleno Covid. Eu era autônoma e já tinha perdido 50% dos meus clientes, porque eu fui para online, eles não queriam ir para online, e estava aquele grande ponto de interrogação. Obrigada, Arthur. Porque ninguém sabia como é que ia ficar essa questão do Covid. E quando chegou junho, eu fui atropelada. Aí eu fui atropelada de uma maneira meio chata, quebrei pé, quebrei perna, destruí a articulação do quadril direito, tive distensões em várias partes do corpo, distendi panturrilha, quadríceps, abdômen, glúteo, assim, sabe? Tirei o ombro do lugar. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma ressonância magnética 1 ano depois, ainda tinha hematomas internos, sabe? E o que acontece? A primeira coisa que eu decidi, quando eu voltei a andar, eu sentia dormência na minha perna direita. Minha perna ficava dormente e quando eu ia andar, a perna falhava, sabe? Então, a primeira coisa que eu fiz eu lembrei que quando eu estava no ventre da minha mãe, quem me teceu era Deus. Então, eu comecei a pensar, cara, Deus pode ajeitar essas situações no meu corpo que estão acontecendo. Porque às vezes, assim, eu acho que até é engraçado, a Bíblia tem muito isso. Todos os milagres de Jesus, Jesus falava assim, tua fé te curou, tua fé te curou. Existia uma parceria na fé, né? Não existia assim, eu fiquei parado e o milagre aconteceu. Você pode ler cada milagre da Bíblia. A mulher hemorrágica andou até Jesus. O cego, Jesus não foi a ele. Tinha uma multidão e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Porque Jesus era da linhagem do rei Davi. E aí ele falou assim, traga-o aqui. Ele não falou, ele é cego, então eu vou lá, tadinho. Não, ele falou, traga-o aqui. E você tem que ver que ao redor de Jesus existia uma multidão. Então chegar a Jesus era tropeçar no pé de gente, pisar em gente, levar empurrão. Então o cego fez a parte dele, o cego foi até lá. Todo milagre, teve um que desceu pelo telhado, sabe? Eles desceram um paralítico pelo telhado. Todos os milagres teve a sua parte. E eu te pergunto, qual é o milagre na sua vida que você está querendo? Eu não sei que milagre você está querendo, mas qual é o milagre que você está querendo, né? E você tem que entender que quando eu falo em milagre, o milagre não entra no livre-arbítrio do outro. Cuidado com isso, a gente não pode confundir que o que você quer, você vai entrar na vontade do livre-arbítrio do outro. Por isso que é até bom a gente falar, se isso ou algo melhor for da vontade do divino. Eu quero aquele trabalho. Vamos dizer assim, eu quero ser gerente de tal empresa.
Só que aquela empresa tem um gerente. Aí eu quero que o gerente se dê mal, seja mandado embora, porque eu quero ser gerente daquela empresa. Não, isso não é milagre. Aquilo que prejudica alguém, aquilo que entra no livre-arbítrio do outro. Ah, eu quero o marido daquela mulher, ou eu quero a mulher daquele homem. Isso não é milagre, isso é inveja. Você pode admirar uma pessoa e falar, eu gostaria de uma pessoa igual ou melhor do que aquela pessoa. Eu gostaria de ter um casamento igual ou melhor aquele casamento que eu admiro. Isso é você usar a fé e falar que eu me permita, que eu faça coisas para vibrar e atrair isso, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu pensei quando eu estava nessa situação difícil é: Deus é capaz de me curar. Mas o que eu tinha que fazer? Tirar o foco do problema. Tirar o foco de tudo que você dá atenção, aumenta. A lei da física diz isso. Tudo que você coloca a sua energia, aumenta. E não tem como você toda machucada, sentindo dor, você não colocar energia. Mas eu pensei assim, poxa, a gente estava no meio do Covid, muitas situações acontecendo, e o que eu decidi? Eu decidi ministrar reiki todo dia durante 15 minutos no meu Instagram. Eu sou mestra de reiki. Quem não conhece reiki é a canalização de uma energia divina. Então, todos os dias, às 15 horas, eu esqueci as minhas questões, porque eu também era autônoma, fiquei toda enrolada. Eu já tinha perdido 50% dos alunos, perdi mais 50% no atropelamento, né? E aí, o que acontecia? Eu entrava no Instagram para ministrar reiki. E ministrava todo santo dia, de domingo a domingo. De domingo a domingo. Quando chegou um certo, depois dos 2 meses, um dia eu estava ministrando, foi bem assim, eu estava ministrando, e eu estava com as contas atrasadas, estava uma bagunça a minha vida financeira. Me veio assim uma ideia, assim, a ideia veio, sabe, na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu vou dar um curso online. Entre a ideia vir e eu começar o curso online, se passou 7 dias, só 7 dias. Para você ver, quando Deus envia uma coisa, você tem que pegar e colocar em prática. Uma dica para quem está assistindo: quando Deus te dá uma intuição, não é para você ficar pensando, será que tem um momento ideal? Será que... Não. Coloca em prática. Entre o que Deus me botou de veio de ideia e eu começar o curso, se passou 7 dias. Eu faturei 25 mil naquele curso que começou. 7 dias depois, eu tinha 25 mil na minha mão. Eu pude pagar as coisas atrasadas, eu pude botar minha vida em dia, ainda pude estar com dinheiro que me sustentava um tempo. E assim, o que aconteceu? Comecei a ficar de pé, comecei a perceber meu corpo. Apesar de eu não poder treinar ainda assim, botava tênis, ia na academia quando eu conseguia andar. E comecei a fazer assim, eu ia na academia, entrava na academia e fazia isso. Aqui minha planta andava, fazia isso, levantava meu braço e voltava. Não pegava um peso, porque não tinha condições de pegar um peso. E por que eu fazia na academia? Para estar num ambiente diferente. Tudo que eu ficasse fazendo na minha cama me lembraria meu acidente. Então eu saí daquele ambiente do acidente, porque eu fiquei um tempo deitada, e fui treinar na academia, ainda que o meu treinar fosse levantar meu braço e abaixar, sabe? Sem peso nenhum, porque eu não tinha condições de fazer nada com peso. E olha que antes eu era uma treinadora morta, sabe? Então, gente, daí a minha perna começou a ficar com dormência, a perna ficou falhando, a minha perna direita. Eu fui na médica, fiz exames, ela falou, olha, isso é uma sequela que está tendo do seu atropelamento, que afetou os nervos da sua coluna, que vão para a sua perna direita. Então, a sua perna para de receber a mensagem do movimento e falha. Aí eu não aceitei aquele diagnóstico, fui a mais 3 médicos, no total fui a 4 médicos, e os 4 deram o mesmo diagnóstico, que a minha perna ia ficar com aquela sequela.
Fora que eu tinha que botar prótese no quadril direito, que tinha arrebentado a articulação. E aí eu tomei uma decisão, falei, não vou botar prótese no quadril direito e não aceito ficar com aquela sequela. Falei, Deus tem capacidade de curar, sabe? De curar, de refazer. E para piorar a situação, ainda descobri uma osteoporose na minha área da lombar, onde eu tinha só 23% de massa óssea. Olha isso. A médica falou assim, você está prestes a ficar paralítica. Eu falei, caraca, só notícia boa, hein? Aí você fala assim, o que você fez? Para quem você saiu contando? Cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tô com umas questões de saúde. Mas você falou o que era? Não falei. Conversei com o ministro da minha igreja, mas também não falei. Eu falei, poxa, eu tô com umas questões de saúde. Mas também não falei. Eu não falei a gravidade do que era. Ninguém soube a gravidade do que era. Aí você fala assim, por quê? Porque eu tinha decidido na minha cabeça que eu ia desfazer aquela realidade. Aquela realidade não me definia. Aquela realidade estava sendo um fruto que eu não sabia exatamente todo porquê, mas eu ia desfazer. Então eu precisava que pessoas não enviassem energia falando, ela está mal da saúde, ela está isso, ela vai ter que botar prótese. Então eu falei, eu estou com um desafio de saúde, mas eu não falava o grau de desafio de saúde. E fui viver a vida, e mais que isso, gente, fui ajudar pessoas, sabe? Porque o que acontece? Quando você ajuda pessoas, você naturalmente, isso é comprovado cientificamente, você libera químicas no seu corpo que ajudam a cura da sua saúde. Não adianta você só comer bem, não adianta você só fazer atividade física, você é um ser completo, você tem um lado físico, um lado emocional, um lado mental e um lado espiritual. Se eu quero uma graça, digamos, eu tinha que ter créditos para que essa graça acontecesse. Então eu fui ajudar pessoas, mas eu fui ajudar pessoas pensando em obter, barganhando com Deus, falando assim, eu vou fazer coisas legais e você me dá a graça. Não, não é isso. Deus vai ver a intenção do seu coração. Muito importante isso. Deus sempre vai ver a intenção do seu coração. Você pode enganar pessoas, mas Deus vê a intenção do seu coração. Eu falei, eu gostaria de ter essa cura. E seja feita a sua vontade. Eu gostaria de ter essa... Tanto que aconteceu isso, gente, em 2020, a gente está em 2026, não foi? Assim. Só que assim, em 2021 eu já não tinha dormência. Isso é real. A dormência tinha passado da minha perna e a minha perna já tinha parado de falhar. Em 8 meses a minha perna parou de falhar, coisa que 4 médicos falaram ser impossível. E resumindo, tá? Agora em 2026 eu fiz os exames de rotina e eu fui fazer um exame levando meu antes e meu depois e a médica falou assim, como assim? Sua articulação está reconstruída. Aí ela falou, Marta, a sua articulação do quadril está reconstruída. E como assim você... Aí ela estava com o exame assim, como assim você tinha uma articulação completamente destruída e a sua articulação nem cicatriz tem o osso? Aí ela chamou outra médica, para vocês verem, ela chamou outra médica e mostrou, olha o exame dessa moça. Aí mostrou o exame anterior. Agora olha o exame aqui. E eu estava lá ao vivo, né? Estava fazendo disodemetria óssea. E ela falou, vamos lá, deita aí, fica quieta. Vamos olhar a tua articulação novamente. E tudo ok. E mais que isso, além de tudo ok, eu ganhei 50... Minha osteoporose que estava 23% só de massa óssea, eu ganhei 50%, está 75%. Eu estou com osteopenia leve, eu tenho 75% de massa óssea. Eu recuperei, de 23%, eu recuperei 52% de massa óssea, gente. E aí a médica falou assim, Marta,
Só intervenção divina, só intervenção divina, porque eu estou vendo aqui, sua articulação, você não tem uma prótese, você não tem algo, sua articulação se refez, isso é intervenção divina. E aí eu falei, ai meu Deus, que delícia, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E aí eu tô falando da fé por causa disso, né? Que a gente muitas vezes, a gente no mundo de hoje acha que acabou os milagres, acabou o sobrenatural, que Deus está na igreja, mas não faz nada, entende? Mas o quanto a gente também tá com a fé fria, sabe? Isso eu acho que cada um tem que parar e pensar o quanto você acredita que Deus pode interceder por você e mudar a sua realidade de vida. Não precisa ser a questão de saúde, não precisa ser uma questão de doença. Quanto Deus pode mudar a sua realidade de vida financeira, quanto Deus pode mudar a sua realidade de vida de relacionamentos, o quanto Deus pode mudar a sua realidade espiritual, porque tem muita gente que tem tudo e está se matando, morrendo de depressão, morrendo com vazio porque não está tendo um sentido na vida, né? Então, hoje eu vim vazia fazer essa live, mas ao mesmo tempo eu falei, não, vou falar sobre isso, vou falar da fé, eu vou falar sobre a graça que eu alcancei, eu vou falar que Deus é vivo, e que Deus, ele não está dentro de uma igreja, ele está no ar que você respira, ele está aqui na sua casa, ele está aqui na live, ele também está dentro de uma igreja, ele está em tudo, porque Deus é onipotente, ele pode tudo, onisciente, ele sabe de tudo e onipresente, ele está em todos os lugares. Então, meu convite é que você aprofunde esse relacionamento com essa energia divina, seja que você quiser dar o nome de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, de força cósmica, de energia, de inteligência universal, não importa o nome. O que importa é que tem uma energia maior que faz com que esses planetas não se batam, que rege as estrelas, que domina sistemas solares, e muitas vezes a gente tem que ter essa humildade de reconhecer isso, sabe, gente? De reconhecer que perante a grandeza de Deus, a gente é um grão de areia. Perante a grandeza de Deus, a gente é um grão de areia. E eu estou super feliz pela graça que eu alcancei. Então eu falei, não, eu quero compartilhar, que eu possa... Foi um processo, como eu já falei, aconteceu os acidentes em 2020, mas é muito importante eu falar, 2026, 21, 22, 23, 24, 25, 26, passou 6 anos, né? Mas 6 anos iam passar de qualquer jeito e é muito bom. Hoje eu estava até fazendo atividade física na academia pensando assim, eu falei, nossa, não importa a luta que a gente passa, vai passar. Não importa a luta que a gente passa, vai passar. Mas como você vai passar a sua luta vai fazer toda a diferença. Você vai passar lamuriando, você vai passar se fazendo de vítima, você vai passar achando que é o fim do mundo, você vai passar achando que as respostas do divino tem que ser na hora que você quiser, que nem uma pessoa mimada. Como você vai passar? Você vai ficar revoltado com Deus porque te aconteceu uma coisa ruim como ser atropelado? Como você vai passar os seus desafios vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você passa agradecendo, se você passa pensando assim, tem um aprendizado aí que eu não estou entendendo por que está acontecendo isso, mas tem um aprendizado, sabe? Qual o aprendizado que a gente... Quando a gente tem um desafio, pensar qual o aprendizado que tem aí. Tem uma passagem de Jesus que tem um cego. E aí os discípulos falam assim, ele é cego porque ele fez algo errado, ou ele é cego por maldição dos pais deles. Aí ele falou assim, Jesus, ele é cego para que a glória de Deus seja vista. Então, assim, eu não sei porque eu fui atropelada.
Não sei se foi algo que eu fiz, não sei se foi algo que vem dos antepassados, mas eu sei que a glória de Deus pôde ser vista com o resultado que eu obtive. Então, é assim que eu quero terminar essa live. Que talvez o seu desafio não seja para você lamuriar, seja para que a glória de Deus seja vista em sua vida. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Arthur. Obrigada, pessoal do TikTok. Obrigada, pessoal do Instagram. Obrigada quem vai assistir futuramente. E é isso, gente. Que Deus abençoe todos nós, tá bom? Beijo, beijo. Tchau.